Comecei a dublagem de animes em Cavaleiros do Zodíaco, convidado pelo mestre Baroli para dublar o Jabu. Foi o Jabu o primeiro que apareceu. Depois veio Misty, depois veio Mu, depois veio Jabu e Mu junto. Foi assim, fiz lá, ele já conhecia o trabalho, quis arriscar, eu ia falar bem de mim e me chamou. Aí eu fui pegando o restinho que a família dele não fazia, eu falei. Pronto, agora uma pergunta pro Baroli. Como foi a questão da dublagem da Princesa e Cavaleiro, que os primeiros episódios foram dublados na Cine Castro e você recebeu cerca de 17 episódios para... Isso, 34 foram dublados na Cine Castro no Rio de Janeiro e 17 não tinham texto e não tinham falas, só tinha imagem, então não foi dublado. Só que ele apareceu na IC numa época em que a IC São Paulo estava nas mãos dos funcionários, estava arrendada pelos funcionários, e a gente tinha que pegar todo o trabalho que aparecesse. Então eu resolvi escrever as histórias. Então eu assistia cada filme. Antes eu assistia os 34 já dublados para conhecer o enredo. Aí eu assistia cada filme e escrevia as histórias, fazia os diálogos. E seja lá que foi, né? Foi como Deus quis. Foi, o pessoal adorou. E Baroli, como foi, qual foi a sua participação no anime Guzula? Guzula eu devo ter feito uma ou outra pontinha na época, aquilo foi dublado na Cine Castro, na época em que a Cine Castro tinha um estúdio lá em São Paulo. Então eu fiz algumas coisas no Guzula, mas muito pouca coisa. Como foi substituir o ator pernambucano Walter Brito na dublagem de Saga de Gêmeos em Cavaleiros do Zodíaco? Eu acho que foi péssimo para ele, porque ele perdeu a oportunidade de ser ovacionado por todo o público do Brasil, por causa do personagem. Eu acabei ficando com todas as glórias do personagem. Mas ele infelizmente não podia continuar, queria viajar com o teatro, ele ia ficar afastado muito tempo, e eu tinha que entregar os capítulos. Ele fez quantos capítulos? Ele fez os do Mestre do Santuário no início. Qual foi a experiência em dublar e em dirigir tantas séries que marcaram a época na Gota Mágica, como Cavaleiros do Zodíaco, Guerreiras Mágicas de Rearte, Fly, Sailor Moon? Olha, foi muito gostoso, porque além da gente de repente tomar contato assim com um mundo muito grande do anime japonês, também eu podia usar muita gente, então frequentemente a Gota Mágica estava cheia de gente. Eu adorava cheia de gente. Tinha chá, café, bolacha. Bolacha! Não misture da bolacha. Não está previsto no acordo coletivo de trabalho. Pois é, a gente fazia daquilo uma casa da gente. Isso era importante. E a única coisa chata é que depois eu vi essas mesmas séries sendo redubladas em outros lugares e trocadas as pessoas que eu já tinha escalado e que o público já tinha aceitado como os dubladores dos personagens. E por que a Gota Mágica acabou não dando certo? Porque o Mário Lúcio de Freitas, que era o proprietário, pensava que era administrador e faliu. E com relação à dublagem de Sailor Moon, como foi selecionar, como você chegou a escalar Marli Bortoleto no papel da Sailor Moon? Marli Bortoleto já havia feito para mim vários papéis de meninas em outros filmes, em outras produções que não japonesas. Quando pintou Sailor Moon, eu disse, agora tenta fazer uma vozinha para essa menininha e vamos ver o que acontece. E ela fez uma vozinha que o pessoal adorou e que depois também não redublou. Quando você vai dublar um desenho animado japonês, qual é a diferença que você sente, principalmente em relação a outros desenhos animados que você já dublou? Bom, olha, existe no momento uma diferença muito grande, que é a diferença de repente saber que aquele desenho vai ser visto por muita gente, vai ser criticado por muita gente, vai ser considerado bom ou mal por muita gente. E os outros desenhos a gente nem sempre sabe o que vai acontecer. O anime já sabe que vai ser assistido. Claro. A gente vai ter retorno disso. Tem um público que você sabe que está esperando aquele desenho. Mas Gilberto, o que você acha da dublagem brasileira atualmente, de forma geral? Nós temos excelentes atores, excelentes dubladores, mas infelizmente nós temos muitas casas que não se preocupam com a qualidade. Nós temos distribuidoras que não só não se preocupam com a qualidade, como preferem o preço mais baixo, portanto preferem o trabalho pior.
E nós temos um público que ainda não percebeu a força que ele tem como cidadão e o que ele poderia fazer em prol de uma dublagem bem feita se ele se voltasse sempre contra os trabalhos mal feitos. Aí, para finalizar o seu lado, qual a relação que você faria entre Gilberto Baroli e os fãs nos eventos de anime? Olha, a relação que existe entre nós é uma relação de amizade. Eu fico muito contente em encontrar meus amigos, eu tenho certeza que eles, como meus amigos, ficam contentes em me encontrar. Pronto, agora Marcelo, que avaliação você faz da própria evolução que você ficou mais conhecido como dublador a partir de Mude Ares, aí depois veio o Benji, veio o Shurato, veio o próprio Trunks, veio o Yugi. Qual a relação que você faz entre todos esses papéis de animes que você já fez até hoje? Olha, o trabalho, a gente acaba sendo escalado para determinado trabalho pelo gosto, pela vontade do diretor ou do coordenador, né? A parte de fama em relação ao público do anime, ela não influencia no trabalho. O dublador ele não é mais ou menos escalado porque ele é famoso junto àquele público. O que aconteceu com Lava foi uma exceção em que colocaram a votação na internet e escolheram, e eu fui escalado para aquele papel. Que foram poucas horas, foram poucos trabalhos. Mas isso não pesa. Não é como um ator da Rede Globo que é muito famoso, a novela não vai bem, então chama a Vera Fischer, a novela não vai bem, então coloca o Antônio Fagundes. Uhum. Não existe isso na dublagem, né? Esse trabalho, ele, pra mim, no anime, ele começou com Cavaleiros do Zodíaco e foi aumentando, porque aumentou o número de animes para serem dublados. Eu não fiquei dublando, por exemplo, agora o Castelo Animado porque eu dublei o Mude Ares. Não é isso, é uma voz de acordo para aquele papel, a dificuldade daquele papel. Então ali vai pelo talento do dublador, entendeu? E que eu fico muito orgulhoso de pegar os personagens grandes assim. O pessoal confia no trabalho que eu vou fazer, né? E junto com isso, essa coisa de ser famoso, junto com o público do anime, aumenta a responsabilidade. Então uma coisa é dar conta do meu trabalho no estúdio, a outra é responder pela qualidade do trabalho junto ao público. Porque como o Baroli falou, às vezes um estúdio ele pode aceitar um trabalho mal feito, porque ele quer aquele trabalho simplesmente pronto para entregar. Então, se existe um trabalho mal feito, é porque existem diretores que acabam baixando a cabeça para algumas determinações dos estúdios de dublagem e fazem um trabalho apressado. Porque se um diretor diz, não, essa sequência não está boa, vamos fazer de novo, o dublador tem que fazer novamente. Se ele diz que está ok para uma cena que foi mal feita, deu ok. Às vezes o dublador consegue refazer aquela cena, pedir para fazer mais uma vez, mas se o tempo ajuda. Então tudo bem, a gente tem o lado da culpa da casa que quer fazer um trabalho ruim, mas é que ela coloca diretores que são coniventes com as determinações dela. Porque uma casa pode ser péssima, mas colocou o Baroli lá para dirigir, ele não vai soltar um trabalho péssimo. Pode demorar mais horas do que o estúdio gostaria e vão trocar o diretor, né? Então existe uma conivência entre a nossa categoria e o estúdio de dublagem. Só ele não determina uma escalação, um trabalho mal feito, uma escalação ruim, não. Existe um diretor por trás disso, que sei lá quais são os interesses, e ele é conivente com essa empresa, então libera um trabalho mal feito. Então, pra mim, eu tenho essa preocupação. Vai ter um público para assistir, que é o que o Baroli falou. Tem pessoas que vão cobrar um trabalho bem feito, que vão estar vigiando aquele trabalho de perto. Eu tenho essa preocupação, né? Mesmo que a casa não tenha. Olha, eu queria dar uma partezinha. Cavaleiro do Zodíaco foi redublado com o elenco original porque o público exigiu. Porque o público não continua a exigir e exige só trabalho bem feito. Não vai contra as dublagens ruins. Isso iria ajudar. O Telecine Pipoca existe por público, exigência do público. Quando eles lançaram o Telecine Pipoca, aumentou em 40% o faturamento da emissora. Quer dizer, o público que entra com a parte que para eles é tudo, que é o dinheiro. Né? Por isso que existe. A Telecine começou malhando os filmes dublados. Eles faziam comerciais contra a dublagem, propositadamente trabalhos mal dublados. Eles apresentavam trechos de Tom Hanks com dublagem em português, propositadamente mal feita, para detonar e falar assim, o quê? Filme falado, Tom Hanks falando português? Não, assista todos os filmes aqui com versão original. E agora elas estão dando graças a Deus que está entrando dinheiro para os filmes dublados. Então a mesma empresa que detonou a dublagem brasileira hoje está feliz da vida por exibir, e ele tem um outdoor do tamanho de um trem lá na Rebouças, na Avenida Brasil, falando Telecine Pipoca, todos os filmes dublados.
dá vontade de mandar eles para algum lugar, mas a parte boa é que tem trabalho pra gente. E vocês acham que a pressão por parte das distribuidoras e das emissoras que a dublagem seja concluída o mais rápido possível prejudica a qualidade no final? Em qualquer trabalho, né? Pressa é inimiga da perfeição, é o que todo mundo diz, isso é em qualquer trabalho. Se você precisa de 2 dias para fazer um trabalho bem feito e te dão um dia, né? Não vai sair com a mesma qualidade. Mesmo que você seja daquele que dorme o primeiro dia para trabalhar no segundo, você não vai ter aquele descanso do primeiro dia para fazer. Então não vai sair como você gostaria que fosse. Olha, se me oferece um filme para ser traduzido, que eu sou tradutor também, de hoje para amanhã, eu não aceito. Eu não aceito porque para fazer eu vou fazer mal feito. Então aí tem que defender também o meu nome na breve. O pessoal gosta do meu trabalho, então eu tenho que fazer um trabalho bem feito, preciso de tempo. Onde vão cair em cima dele? Os dubladores. Porque os dubladores vão pegar, quem dublou, quem traduziu isso aqui? O Baroli. Então fica mal para ele junto com a própria categoria dos dubladores, que a gente adora detonar tradutor. A mãe dele é a primeira a ser lembrada numa instante. Então, se ele faz uma tradução ruim, ou o pessoal que nós conhecemos faz uma tradução ruim, nós somos os primeiros a verificar. Fala, pô, mas que tradução porca que era, hein, meu? O que você fez no banheiro? Vai ser assim, né? E como ninguém quer passar por esse tipo de situação, a gente sabe o prazo que precisa, o tempo necessário para fazer um trabalho. E qualquer estúdio gostaria que um filme fosse dublado em 2 horas. E Marcelo, como está sendo a experiência de dublar tantos animes ao mesmo tempo para o canal Animax na Alma, como Fullmetal Alchemist, Get Backers, dentre outros? Como está sendo estressante, é muito puxado. Às vezes eu pego um trabalho de 6 horas para dublar o Edward, com uma voz que não é muito a minha, tem que fazer uma voz mais nova, e o cara é invocado, e exige muito. As últimas falas são mais ou menos assim, né? Sai bem rouco, precisa de mais água, precisa de mais intervalo. É bem cansativo, mas existe um prazo para você cumprir. Então você tem que manter aquela qualidade e um prazo. O pessoal tem que fazer, vamos terminar. E a Alma está conseguindo dar conta de tantas séries? Tá, não cabe mais lá e já estão pegando os estúdios parados, os concorrentes, outrora concorrentes, estão alugando os estúdios e colocando o trabalho lá. É nessa história que ele disse que tem que fazer, eu só colocaria uma coisa: os estúdios teriam que dizer o seguinte: tem que fazer bem, tem que fazer bem, tem que fazer bem. Não tem como entregar para vocês em uma semana, precisamos de 2. Mas o estúdio, de repente, sempre tem um que faz. Então o estúdio tem medo de dizer não, porque pode aparecer um Gávea, por exemplo, e falar que faz. Entendeu? E ele perder esse trabalho. Então ele dá um jeito, trabalha de sábado, trabalha de domingo. Né? É cansativo para uma pessoa, para o diretor. Ele tem que estar lá no estúdio fazendo todas essas horas. Porque o dublador entra e sai, ganha o seu, vai embora. Seja de domingo, seja de sábado, não atrapalha muito o dublador. Entendeu? Ele aceita também se quiser. Pronto, aí para finalizar, para os dois, quais os trabalhos que vocês estão fazendo atualmente de forma geral, não só de animes? Olha, de dublagem você disse? De dublagem. Uns filmes que aparecem desde o Kung Fu, que a gente acha que ninguém vai assistir. Né? Nada contra o Kung Fu, existem os bons Kung Fus, mas tem uns que a gente fala, meu Deus, o que estão fazendo nesse filme? Né? Umas coisas bem ruins. Tem coisas muito boas, mas eu não fiz nenhum blockbuster. Eu dublei ultimamente Uma Educação e dirigi a dublagem. Pronto. É um bom desafio para quem não gosta de filme dublado. Cate Uma Educação, leve para casa e assista. E manda as críticas para marcelocamposdublador@uol.com.br. Se tiver alguma crítica, eu acho que está bem feito. Assista. Uma Educação da Moldova. Follow aí, fica me dando ideia. Marcelo, como foi que você conheceu o Gilberto? A gente estava em pé ou deitado, não sabe? Não. Depois que você me conheceu, eu ficou deitado. Nós fomos nos corredores dos estúdios. E ele me escalou porque ele deve ter ouvido falar de mim, ou a gente trabalhou junto, provavelmente, como a gente gravava junto. Eu precisava de muita molecada, né? Não dava conta, precisava de muita gente mesmo. Aí alguém falou, tem o Marcelo, tá dublando, vou te chamar, aí chamou. Mas ele vai avaliar mesmo, não vai assistir um trabalho anterior. O Baroli é aquele que convoca e a pessoa na estante vai mostrar se é bom, não é, em que nível que tá de profissionalismo, entendeu? Se dá para personagens maiores. Eu normalmente eu faço o seguinte, eu escalo uma pessoa que quer começar, eu escalo para fazer um vozerio. No meio do vozerio eu vou fazer uma fala, eu tenho que ouvir a voz. Aí já sei se posso aproveitar ou não. Foi assim que eu descobri a Raquel, que só fazia vozerio. Só fazia vozerio, Raquel.
E só uma pergunta, vocês acham que, por exemplo, o modelo de dublagem japonês, onde os dubladores dublam juntos as cenas, se encaixaria bem aqui no Brasil? Olha, tem certeza absoluta que eles gravam juntos? Porque uma coisa é matéria para televisão. Quando eles vão fazer matéria, a dublagem dos Incríveis, vai lá para a televisão, para o estúdio no Rio de Janeiro e mostram todos os dubladores juntos. Não se dubla junto. É um problema técnico tremendo você fazer Você não consegue ter uma qualidade boa de voz gravando tudo no mesmo tempo. Uma banda. O pessoal não grava tudo em canal separado? Baixo num canal, com guitarra em outro, bateria em outro, vocal em outro. Então deve ter tido uma época em que se era obrigado a gravar todo mundo junto. Isso no início da dublagem era assim. Né? Mas acho que hoje, que é só para matéria e divulgação. Na época... Imagina, o Japão, com certeza tem tecnologia para gravar cada um num canal e mixar depois, não tem por que gravar. E na época só se gravava junto, porque a mesa de gravação tinha 2 canais. Hoje são era um canal para o diálogo e um canal 64. para MF. Então, se por acaso no Japão é feito ainda assim, dessa forma, com os dubladores dublando junto, não sei nem se eles gravam as vozes antecipadamente para depois vir a animação. Não, eu sei, pelo que em alguns casos, em alguns estúdios, em algumas produções, por exemplo, como da Gainax Mahorumatic, determinadas cenas, por exemplo, estão aparecendo numa sequência 2 personagens. Aí os 2 personagens que vão gravar aquela sequência, eles gravam juntos. Isso não acontece com todas as produções, mas com algumas ainda acontece. A vantagem de gravar junto é justamente essa correspondência. Você está ouvindo a interpretação do seu colega do lado e ela te estimula a dar uma outra coerente. Porque, às vezes, a inflexão do barulho pode interferir na minha resposta. Né? Uma pessoa com um ouvido legal vai perguntar: e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Você fala: e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Então você coloca uma pra cima, uma pra baixo, você não vai ficar: e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tanto é que a gente que está mais tempo nisso, quando a gente vai gravar e o outro personagem já está gravado, não sai, solta para mim no fone. Então você vai ouvindo e vai respondendo para ele. Isso ajuda muito. Você está ouvindo em português, ou é um outro estilo, né? Vai você lá fazer amor e vai falar assim, fazer amor é bem legal. Vai lá transar e falar I love you. É bem mais legal falar eu te amo. Mesmo que seja mentindo, é melhor mentir em português.